Que acompanha o programa Os Pingos nos Is, informação importante que foi compartilhada em uma entrevista aqui no Direto ao Ponto da Jovem Pan News nesta segunda-feira. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Silmar Fernandes, disse que antes mesmo das eleições, relatórios de inteligência indicaram uma série de candidatos que teriam ligação com o crime organizado. Recentemente, ele havia declarado que pelo menos 70 políticos eram investigados durante o pleito. Agora ele anunciou que 10 estão entre os eleitos e possuem suspeitas de envolvimento com facções criminosas. E a nossa produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Veio uma relação de vários candidatos suspeitos de fazerem parte de uma organização criminosa. Aí é aquela história, é um suspeito, mas ele está na urna, tá? Como é que eu vou tirar de lá? Eu não posso. Sim. A gente não pode ter uma atitude prévia, a gente tem que correr atrás do prejuízo depois. Então, o que a nossa inteligência do tribunal fez? Daquela lista de candidatos, nós separamos os que estão eleitos. Temos 10. E aí? Então, agora é o trabalho de inteligência, de pegar esses 10 que foram eleitos, pegar esse trabalho de inteligência e entregar para o Ministério Público Eleitoral da cidade para que ele entre com uma AIGE. A AIGE é aquela ação de investigação judicial eleitoral que tem um rito mais lento. Então, se uma pessoa eleita for condenada nessa AIGE, ela pode ter o seu registro cassado e ficar inelegível por 8 anos. Mas antes, não colocar na urna pode ser uma censura. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, a apuração indica que 10 suspeitos de ligação com o crime organizado foram eleitos. Agora, o desafio, naturalmente, é comprovar que esses vencedores das eleições têm a ligação e impedir o avanço do trâmite para que eles assumam os cargos, né? Essa situação, Canhato, ela, na verdade, tem dois lados. Primeiro, entender por que essas pessoas que são suspeitas de envolvimento com o crime organizado estão por aí livres, leves e soltas, sem serem responsabilizadas ou, pelo menos, sem terem concluído essas investigações e eventuais julgamentos que determinem de forma oficial se são ou não são ligados com um crime organizado. Então, é a celeridade da justiça comum, que tem que ser para todos. Eu quero que, quando eu tiver um caso na justiça, seja rápido e que casos quaisquer de qualquer cidadão tramite por uma justiça rápida e eficiente. Esse é o primeiro ponto. A gente olha para a questão eleitoral. A questão eleitoral, primeiro, a justiça eleitoral, ela estabelece ali as regras. Então, as regras têm lá, a lei da ficha limpa, se foi condenado, essas pessoas foram condenadas? Não foram. Então, a justiça eleitoral, ela tem que levantar se há elementos eleitorais para impedir que essas pessoas tomem posse. Porque se a justiça criminal não faz o seu trabalho de forma célere, o que a justiça eleitoral vai fazer? Porque senão nós corremos o risco de ter na justiça eleitoral esse poder adicional que na época da Lava Jato serviu para levar a cara de um monte de corrupto e agora vai ser usado como instrumento para acelerar sanção em cima de pessoas que, se não há condenação criminal, como é que você vai saber se aquela pessoa realmente está no crime ou se eventualmente é um desafeto, é alguém que ali uma figurão não gosta e ali... Então, assim, tem que ter muita calma porque estamos no Brasil e a gente precisa fazer com que as coisas certas funcionem no tempo certo. Neste momento, para mim, o fundamental é que a justiça criminal seja célere e não se colocar na justiça eleitoral esse poder excepcional de decidir quem morre e quem vive. A apuração que indica ligação de candidatos com o crime organizado, 10 que são suspeitos, Dávila, venceram as eleições. Enfim, muitos desafios para as autoridades a partir de agora, né? Com certeza. Mas aí, eu acho que temos que olhar essa questão sobre dois prismas. Primeiro é o seguinte, quando os partidos submetem os nomes ao TRE,
é preciso fazer uma primeira peneira. E aí o Cristiano Beraldo deu o caminho das pedras aqui. Se existe algum processo criminal, se existe alguma condenação na justiça e tentar frear. Não tendo, ou seja, o sujeito ser ficha limpa, ele deve disputar a eleição. Mas aí tem esse período do fim da eleição até assumir o mandato. E a justiça tem que fazer a apuração novamente. Se encontrar mais provas, ok, tem que apresentar as provas. Agora, não dá para ficar apenas na suposição, porque o direito de disputar a eleição é um direito do cidadão. O direito de servir o país como mandatário é um direito do cidadão. E caçar mandato é algo que deveria ser uma exceção. É que o Brasil está se virando coisa do cotidiano. Então, assim, tem 3 momentos para o TRE atuar. Na apresentação da lista de candidatos, fazer ali um primeiro pente fino. Depois, após a apuração dos votos, se ocorrer como 10 candidatos que têm ligação com facções, precisa apresentar as provas e, evidentemente, se essas provas comprovarem essa ligação, impedir que essas pessoas assumam o poder antes de começar o mandato. Então, são 3 estágios. Agora, aí nós precisamos de celeridade da justiça brasileira. Pois é, mas isso parece algo novo, né, Beraldo? A gente tem trazido aqui muitas informações sobre as facções criminosas. Em um programa a gente falou sobre a atuação no poder público, a criação de empresas para participar de processos licitatórios. Depois, mais recentemente, trazíamos as informações sobre facções que impulsionavam candidatos, bancavam campanhas, impediam que candidatos entrassem em determinadas comunidades, enfim. Parece uma novidade e certamente, assim, levando em consideração isso que o Dávila acabou de trazer para a nossa discussão, algum tipo de ajuste deverá ser feito, por exemplo, para as eleições de 2026, levando em consideração a participação ou influência dessas facções no processo eleitoral, né? Mas, Canhoto, o que a gente tem que avaliar é que o grave não é um criminoso assumir o mandato, o grave é o criminoso não estar preso. Por isso a minha insistência de que a pressão tem que existir em cima da justiça criminal, para que investigações e processos corram a tempo de colocar na cadeia aquele que precisa estar na cadeia. Mas eles falam em suspeitos. Então, ou seja... mas é que está. Então, levantou suspeita com base em alguma coisa. A justiça precisa avaliar esses indícios ou essas provas para entender se há ali motivo para isso. E não é a justiça eleitoral. Justiça eleitoral ela deve ser uma justiça burocrática. Há uma regra a ser cumprido durante as eleições. Essa regra ela é atualizada conforme as circunstâncias do momento. Mas, por exemplo, você citou entrada em comunidades para fazer campanha. Canhoto, no Rio de Janeiro, por exemplo, tenho certeza que em São Paulo e outros lugares também, há muitas eleições, há áreas que são completamente dominadas em que só se entra com autorização do chefe do crime. E não se fez uma investigação para saber, opa, aqui constatamos que não era possível entrar, alguém ali foi o mais votado. Qual é a relação que essa pessoa tem com o chefe do crime? Não se faz o exercício básico. E aí depois a gente vai ver essa questão do tráfico se organizando, o crime organizado se preparando para colocar essas pessoas na política e vamos ficar discutindo do ponto de vista eleitoral? Não, até porque, Canhoto, o que vai acontecer é que diante das dificuldades encontradas, o que o crime organizado vai fazer é pegar o filho dos marginais, a filha dos marginais, para colocar e para disputar pessoas que não têm nenhuma passagem pela polícia, mas jantam com o traficante, com o ladrão de banco, com o sequestrador todos os dias. Então, não pode, tem uma questão moral, mas tem uma questão criminal que precisa ser muito acelerada no Brasil. É isso que está faltando, na minha opinião.